Exemplo 3. No exemplo 3 eu tinha esquecido de colocar aqui, porque aqui é cosseno de 37π sobre 6. Então é para calcular, na verdade, o cosseno. Quando anotarem aí no caderno, não esqueçam, cosseno, do mesmo jeito aqui, que é para calcular o cosseno, aí entre parênteses vocês colocam cosseno de menos 1620 graus. Então vamos lá. O raciocínio aqui que nós temos que fazer é bem parecido como nós calculávamos o seno. Então, vocês lembram aqui, quando eu tenho no denominador eu tenho 6 e aqui em cima eu tenho 37π, então eu tenho que pensar qual é o número mais próximo de 37 que é divisível por 6, ou que seja múltiplo, né, de 6. Então o número mais próximo de 37, né, que é divisível por 6, é o 36. Então eu posso transformar esse número aqui, né, reescrever 37π sobre 6 como 36π sobre 6 mais o π que sobra, né? Que eu tenho 37π, estou usando o 36 aqui, está sobrando ainda π sobre 6. E isso aqui, 36π sobre 6 mais π sobre 6 é igual a 37π sobre 6. Então, o que a gente faz agora? Se a gente dividir 36π dividido por 6, 36 dividido por 6 dá 6. Então, aqui vai dar 6π. E 6π são 3 voltas completas no ciclo. Olha o que sobrou. Sobrou π sobre 6. E quanto vale o cosseno de π sobre 6? Muitas vezes facilita bastante se a gente transformar esse valor aqui em graus. Então, π equivale a 180 graus. Se eu dividir 180 por 6, 180 dividido por 6 dá 30. Então, o cosseno de π sobre 6 é igual ao cosseno de 30 graus. E quanto vale o cosseno de 30 graus? Vocês lembram da tabela, né, dos ângulos notáveis. Cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2. Então, se o cosseno de π sobre 2 vale raiz de 3 sobre 2, assim também o cosseno de 37π sobre 6 é igual a isso aqui, a raiz de 3 dividido por 2. E agora nós temos o cosseno, temos que calcular o cosseno de menos 1620 graus. Então aqui é 1620 graus, é um arco no sentido horário, né, no sentido negativo do signo trigonométrico. Nós vamos agora dividir uma volta no sentido horário, sentido negativo do ciclo trigonométrico é igual a menos 160 graus. Então vamos dividir isso aqui em menos 1620 graus, nós vamos dividir por menos 360 graus. Porque menos 360 graus representa uma volta completa no sentido negativo do ciclo. Então, o que a gente faz agora? O que a gente tem que pensar? Quanto é menos 1620 dividido por menos 360? Dá 4, porque 4 vezes menos 360 dá menos 1440 graus. Então, menos 1440 graus para chegar em menos 1620, está faltando menos 180. Então, menos 180, o cosseno de menos 180 é igual ao cosseno de menos 1620. Se nós colocarmos aqui o ciclo trigonométrico no sentido anti-horário, menos 180 vai ficar exatamente aqui, nesse ponto. E aqui o cosseno, lembram que o cosseno vai de menos 1 até 1, né? O cosseno aqui vale menos 1. Então esse cosseno de menos 180 graus é igual a menos 1, bem como o cosseno de menos 1620 graus também é menos 1. Exemplo 4. Calcular o valor da expressão cosseno de x mais cosseno de 2x mais cosseno de 3x mais cosseno de 4x. Todos esses cossenos, cosseno de 5x, de 6x, essa soma até chegar no cosseno de 10x. Para x igual a π dividido por 3.
Aí um detalhe, π dividido por 3, se fosse em graus, né, π vale 180, 180 dividido por 3 dá 60 graus. Então esse x aqui é como se fosse 60 graus. Imaginando aqui, 60 graus. Então só para lembrar um detalhe, que o cosseno de 60 graus, pela tabela dos ângulos notáveis, vocês têm um caderno, o cosseno de 60 graus equivale a 1/2. E pode ser aqui, provavelmente, caiam também alguns cossenos de arcos que sejam simétricos a 60 graus. Por exemplo, o cosseno de 120 graus vai ser simétrico ao cosseno de 60 graus. O cosseno de 240 graus também é simétrico a ele, assim como o cosseno de 300 graus. Alguns cossenos são simétricos pelo eixo e alguns simétricos pela origem. Mas vamos lá. Aí no ciclo trigonométrico, outro detalhe em relação aos cossenos é que o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante e o cosseno é negativo no segundo e no terceiro quadrante. Cosseno de 60 graus, que é no primeiro quadrante, ele é positivo. Já o cosseno de 120 fica no segundo, então isso aqui vai valer menos 1/2. Negativo, né? Menos 1/2. 240 graus também fica num quadrante onde o cosseno é negativo, fica no terceiro quadrante, então menos 1/2 também. E o cosseno de 300 graus fica no quarto quadrante, onde o cosseno é positivo, então 1/2 positivo. Então agora a gente começa a fazer as substituições. Vamos substituir onde tem x por, deixa eu separar aqui, onde tem x por π dividido por 3. Vamos lá. Então tem, começando a expressão aqui, eu tenho cosseno de x. Então vai ficar cosseno de π sobre 3 mais o cosseno de... Agora eu tenho 2x, então vai ficar 2 vezes π sobre 3 mais cosseno. Agora eu tenho 3x, vai ficar 3π sobre 3 mais o cosseno. Agora só aumentando uma unidade, né? 1π, 2π, 3π, 4π sobre 3 mais o cosseno de 5π sobre 3. Fazer outra parte aqui embaixo, mais o cosseno de 6π sobre 3 mais cosseno de 7π sobre 3 mais cosseno de 8π sobre 3 mais cosseno de 9π sobre 3 mais o cosseno de 10π sobre 3. Pronto. Agora vamos calcular esses cossenos. A gente já sabe que o cosseno de π sobre 3 equivale, né, ao cosseno de 60 graus, que dá 1/2. Então esse primeiro cosseno vale 1/2. O segundo cosseno, cosseno de 2π sobre 3. Eu sei que π dividido por 3 dá 60 e 2 vezes 60 dá 120. Cosseno de menos 120 graus dá menos 1/2. Então aqui fica menos 1/2. Outro detalhe também do cosseno é que o cosseno nesse ponto aqui, ele vale menos 1. O cosseno nesse outro ponto vale 1. E aqui, nesses outros dois pontos, ele vale 0. Cosseno de 3π sobre 3. π dividido por 3 dá 60. 3 vezes 60 dá 180. 180, o cosseno de 180 dá menos 1. Agora o cosseno de 4π sobre 3... π sobre 3 dá 60, 4 vezes 60 dá 240. Cosseno de 240 dá menos 1/2. Menos 1 sobre 2. Agora, cosseno de 5π sobre 3. π sobre 3 dá 60 graus. 5 vezes 60 dá 300. Cosseno de 300 dá 1/2. Então, mais 1/2, 1/2 positivo. Cosseno de 6π sobre 3, π sobre 3 dá 60, 6 vezes 60, 360, cosseno de 360, 360 fica aqui, cosseno aqui nesse ponto, o cosseno vale 1, então mais 1, cosseno de 7, π sobre 3, 7 vezes 60, 7 vezes 60, 420, é uma volta completa, mais 60 graus, então é um arco côngruo a 60 graus. Se cosseno de 60 graus vale 1/2, o cosseno de 420 também vai valer 1/2.
Então, mais 1 meio. Agora, 8 vezes 60. 8 vezes 60 dá 480. Como uma volta completa no ciclo é 360, 480 menos 360 dá 120. Cosseno de 120 graus é congruo ao cosseno de 480 graus. Então, também o cosseno de 480 graus vale menos 1 meio. Só faltam agora 2. Cosseno de 9π sobre 3, 9 vezes 60. 9 vezes 60 dá 540. 540 é 360 graus mais 180. O cosseno de 180 graus vale menos 1. Então, o cosseno de 540 graus também vai valer menos 1. E, por último, o cosseno de 10π sobre 3, ou seja, 10 vezes 60. 10 vezes 60 dá 600. 600 é uma volta completa no ciclo que dá 360 mais 240 graus. 240 fica no terceiro quadrante aqui. 240 graus, o cosseno de 240 graus dá menos 1 meio. Então, se o cosseno de 240 graus dá menos 1 meio, o cosseno de 600, que é congruo ao cosseno de 240, também vai valer menos 1 meio. Então, o que a gente vai fazer aqui nessa soma? Agora vai facilitar, vejam. Eu tenho 1 meio menos 1 meio, então aqui eu elimino. 1 meio menos 1 meio dá 0. Eu tenho aqui menos 1, que eu vou cortar aqui com esse 1 positivo. Menos 1 mais 1 também dá 0. Tenho aqui de novo menos 1 meio mais 1 meio, que eu posso eliminar, que dá 0. 1 meio menos 1 meio também dá 0. Agora só restou menos 1 menos 1 meio. Menos 1 menos 1 meio. O que a gente faz aqui? Posso multiplicar 2 vezes menos 1 dá menos 2, com menos 1 dá menos 3 sobre 2. Então, menos 3 sobre 2 é o resultado de toda essa expressão aqui. Quinto e último exemplo, marque os cossenos abaixo que valem menos 1. O primeiro cosseno que eu tenho aqui é o cosseno de π sextos, né? Π sobre 6. Se a gente transformar isso aqui em graus, 180 dividido por 6 dá 30. Cosseno de 30, pela tabela dos ângulos notáveis, né? Cosseno de 30 dá raiz de 3 sobre 2, não dá menos 1. Então, a alternativa A a gente já descarta. A alternativa B eu tenho aqui, cosseno de menos 180. Menos 180 é a volta no sentido horário do ciclo, né? Menos 180 vai estar exatamente aqui. E nesse ponto o cosseno realmente vale menos 1. Olha, o cosseno vale menos 1 nesse ponto aqui, menos 1. Ele vale 1 aqui nesse outro. O cosseno, né, varia de menos 1 até 1. Então, o cosseno de menos 180 realmente é menos 1, então marca o cosseno de menos 180 graus. Agora tem cosseno de 450 graus, ele é positivo. No sentido positivo, né, uma volta dá 360, 360 está faltando 90 para 450. Então aqui, o cosseno nesse ponto aqui, ele não vale menos 1, ele vale 0. Então também não vai ser a alternativa C. Não vamos marcar a alternativa C. Cosseno de 7π sobre 2. Π dividido por 2 é 180 dividido por 2 dá 90. 7 vezes 90 dá 630. 630, uma volta completa dá 360. 360 mais 90, 450, mais 90, 540, mais 90 dá exatamente os 630. Então, nesse ponto aqui também o cosseno não vale menos 1, ele vale 0. Então, não vai ser a alternativa D. Por último, cosseno de menos 5π. Menos 5π, a gente sabe, ele está negativo, sentido horário. No sentido horário, uma volta completa dá menos 2π. Duas voltas completas dá menos 4π. Como aqui é menos 5π, está faltando só a metade de uma volta para dar menos 5π, que vai parar exatamente nesse ponto onde o cosseno o valor do cosseno vale menos 1. Então, o cosseno de menos 5π realmente vale menos 1, então marcamos também a alternativa E. Então, as respostas, os cossenos abaixo que valem menos 1 é o cosseno de menos 180 e o cosseno de menos 5π. Mas só um detalhe, não são apenas cossenos que sejam negativos que valem menos 1, não. Porque, coincidentemente, aqui deu esses dois cossenos, né, que são negativos, também valerem menos 1.